eu resolvi fazer esse culto aqui de agradecimento a Deus. Agradecer a Deus, engrandecer a Deus pelas bênçãos que Ele trouxe sobre nós e pelas que ela ainda vai trazer. Por quê? Porque Paulo disse assim que Deus, Ele já nos abençoou, e está no passado, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então toda a bênção que nós precisamos, que temos necessidade, todas as bênçãos que nós almejamos, todas elas já estão em Cristo Jesus, né? Já estão em Cristo Jesus. E fazer esse culto de louvor e agradecimento a Deus, eu poderia falar da vida de muitas pessoas dentro das Sagradas Escrituras que louvaram a Deus pelas bênçãos que receberam, e não apenas pelas bênçãos que receberam, louvaram a Deus porque tiveram discernimento de que eles foram pessoas separadas por Deus, escolhidas por Deus, para engrandecer o nome do Senhor. Dentre essas pessoas, nós poderíamos citar Abraão, dentro dessas pessoas nós poderíamos citar Josué, dentro dessas pessoas nós poderíamos citar Gideão, dentro dessas pessoas nós poderíamos citar Davi, o homem segundo o coração de Deus, que tocava a sua harpa e compunha hinos magníficos, maravilhosos, que estão ali nos Salmos, né? Poderíamos citar o filho dele, Salomão, né? O homem, fora Jesus, o homem mais sábio que existiu, e que compôs muitos provérbios, muitos salmos, muitos cânticos, né? E poderíamos também citar no Novo Testamento, poderíamos citar quem? Poderíamos falar de Paulo também. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquele que constantemente nos exorta a louvar a Deus em todo o tempo. Aquele que não apenas nos exorta, mas é um exemplo, porque estava preso lá em Filipos, ele e Silas lá na prisão, né? E os dois, eles tinham muito que questionar, muito que reclamar, muito que levantar a voz dele pela injustiça que cometeram contra eles, de eles estarem presos, pagando por algo que eles não fizeram, não mereciam aquilo. Mas ao invés disso, eles amenizaram o coração, tranquilizaram o coração, e ao invés de ter um espírito de reclamação, de murmuração, eles resolveram engrandecer a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus, e houve um resultado extraordinário que está registrado nas Sagradas Escrituras e que todos nós fazemos menção, todos os pregadores fazem menção da grande bênção, maravilhosa bênção de resposta que Deus deu a esses dois que por perto da meia-noite estavam no último cárcere, lá na masmorra, e mesmo assim resolveram louvar a Deus. Oh, quem nos dera termos um espírito de excelência desse jeito. Quem nos dera, nós como cristãos, homens, mulheres que amamos ao Senhor, quem nos dera se tivéssemos o discernimento e a capacidade espiritual de sobrejulgar todo o sofrimento e deixar o sofrimento, deixar as murmurações, deixar as reclamações e passar a louvar a Deus mesmo que sem aparente motivo. Mesmo sem aparente motivo, engrandecer ao Senhor, glorificar ao Senhor, exaltar ao Senhor, porque é a coisa mais fácil que tem, e eu me incluo nisso, é nós louvarmos a Deus quando nós estamos navegando em águas tranquilas, quando a nossa vida está indo de vento em polpa, quando a nossa alma está em regozijo perfeito, em alegria perfeito, e tudo que você enxerga são benesses, tudo que você enxerga é bonança,
tudo que você enxerga é paz, tudo que você enxerga é segurança, tudo que você vê são coisas favoráveis. Ah, como é fácil louvar a Deus assim. Como é fácil. Não temos essa mesma facilidade. Não temos. Eu me coloco nisso. Nós não temos essa mesma facilidade que teve Paulo, que levou Silas junto com ele. Porque se Silas estivesse com uma liderança murmuradora, Silas também iria murmurar. Mas ele estava com uma liderança que entendia e compreendia as coisas, alguém que não julgava as coisas antecipadamente. Porque às vezes a nossa reclamação vem de nós julgarmos as coisas antecipadamente, já prevermos o que vai acontecer, e os nossos pensamentos às vezes são sempre pensamentos para o mal. Já faz aquela onda na mente, já faz aquela onda na cabeça de coisas ruins, e vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo, Então, graças a Deus que Silas não tinha uma liderança assim. Silas tinha uma liderança debaixo da autoridade espiritual de Paulo, e Paulo, ele entendeu, e ele então pronunciou, pregou, anunciou que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Ou se eu compreendesse isso, minha irmã, eu não murmurava em determinadas situações da minha vida. Se eu entendesse isso, eu não ia abrir a minha boca para falar, para maldizer, para deixar com que o meu coração seja atingido por tristeza, por coisas que às vezes não compreendo de princípio, mas eu já faço um julgamento. Não sei qual é o fim que vai acontecer, mas eu já faço um pré-julgamento, vai dar tudo errado. Mas graças a Deus, Silas estava junto com Paulo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Silas estava junto com Paulo. O meu Deus, segundo as suas eternas riquezas, suprirá cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Poderíamos citar Paulo. Sabe quem que nós poderíamos citar também, irmãos? Quando o Senhor Jesus Cristo estava passando por Samaria, numa das aldeias, saíram 10 leprosos de um leprosário. Era um local aonde se destinava as pessoas atingidas por esta doença. E ao verem Jesus, eles não se aproximaram. Ao longe eles gritaram: Jesus, tenha misericórdia de nós. E o Senhor percebeu que todos eles eram leprosos. E qual foi a atitude do Senhor Jesus Cristo? Vão, mostrem ao sacerdote. Por que ele disse vão, mostrem ao sacerdote? Porque o sacerdote naquela época era a autoridade que examinava. Quando a pessoa se tornava leprosa, então ele era banido do convívio da sociedade. Ia para um lugar específico até ser curado. E quando ele era curado, o sacerdote examinava-o novamente, para que ele fosse aceito na sociedade novamente, no convívio da família novamente, no convívio das demais pessoas. Então o Senhor diz para eles: vão e mostrem ao sacerdote, peçam para eles examinar vocês. E eles foram. E a Bíblia nos fala que enquanto eles estavam indo, a obediência sempre gera bênção, viu, irmão? A obediência sempre gera bênção. Olha que coisa interessante, amado. Olha que coisa interessante. Esses 10 homens disseram assim: o que nós vamos fazer lá, mostrar para o sacerdote? Olha como é que nós estamos. Ao invés de olharem a situação, eles deram atenção, ouvido para aquilo que Jesus Cristo disse: vão mostrar ao sacerdote. Então eles foram obedecendo, mesmo estando leprosos,
mas enquanto eles iam, enquanto eles caminhavam, o que aconteceu? Todos eles notaram um ou outro sendo curados. Todos os 10 foram curados. Todos os 10 foram curados. Agiram pela fé, obedeceram a palavra do Senhor, foram curados. Eu poderia usar, irmão, o único que voltou, quando percebeu estar curado, ele voltou, e a Bíblia nos fala que ele se atirou aos pés de Jesus e agradeceu pela cura. Louvou ao Senhor pela cura, adorou o Senhor pela cura. Adorou. Poderia usar ele também como referência, mas eu não vou usar nenhuma dessas pessoas, nenhuma delas. Abra tua Bíblia comigo no livro de Salmos, no capítulo 150, último Salmos. Louvado seja Deus. O último capítulo do Salmo, o último versículo do livro de Salmos, capítulo 150, versículo 6. Está escrito assim: tudo que tem vida, aleluia, ou aqui, todo ser que respira, louve ao Senhor, amém? Na minha tradução, que é a NVI também, está escrito assim: todo que tem vida, louve o Senhor. Tenho certeza que você viu ou ouviu alguns cães latirem hoje. Tenho certeza que você viu alguns pássaros no céu. Tenho certeza que você viu algum animal expressando na sua voz, e você achou que aquilo era nítido do animal de um para com o outro, mas todo ser que tem fôlego, todo ser que tem vida, os passarinhos lá na gaiola, se você tem algum lá na gaiola preso, eles louvaram ao Senhor lá, e você achou que ele estava cantando para você achar ele bonito. Não, ele recebeu aquela voz para engrandecer ao Senhor, para louvar a Deus, né? Para louvar ao Senhor. Tem uns pássaros que pelo seu canto são preciosos demais, são valiosos demais, mais de 100 mil reais num pássaro. Num cavalo, R$1 milhão. E ele relincha. Para quem que ele relincha? Ele relincha engrandecendo ao Senhor, glorificando ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. As árvores, as flores, tudo, louve ao Senhor. Amado irmão, esse salmo que está me convidando e convidando você, que temos razão, e que quando nós entoamos alguma coisa, nós fazemos na racionalidade, sabendo o que estamos fazendo. Não sabíamos outrora, quando nós não tínhamos comunhão com Deus, mas hoje, quando nós abrimos a nossa boca e dizemos louvado seja o teu nome, nós sabemos o que estamos fazendo e percebemos que o nosso louvor alcança o Senhor, porque foi Ele que nos deu a capacidade de realizar isso. Dentro deste salmo, eu quero falar da pessoa a quem vou me referir, a quem quero ter como referência de louvor a Deus e engrandecimento ao Senhor.
Quero falar de uma mocinha de 13 anos de idade. 13 anos de idade. Uma mocinha que havia sido dada em casamento. Você sabe que lá no Oriente, irmãos, é um trato entre famílias, e às vezes uma família cede, entrega a sua filha a partir da primeira menstruação, já é prometida em casamento, e às vezes essa promessa de casamento não é para um jovem da idade dela, ou um pouco mais velho, 5 anos mais velho. Às vezes ela é entregue a homens idosos, são entregues em casamento. E muitas vezes essa criança, ela é levada à força embora, e a família não tem mais autoridade nenhuma sobre ela. Você já imaginou que uma criança dessa passa? Isso é comum no Oriente. Comum. E essa menina que eu quero me referir, ela também estava prometida em casamento para alguém que era mais velho do que ela. Mas essa menina, ela teve da parte de Deus uma escolha grandiosa. Deus olhou para ela e Deus achou por bem agraciá-la. Olha lá, não foi você que me escolheu, mas fui eu que te escolhi, que te separei, para que o meu nome seja engrandecido na tua vida. E que isso seja feito com discernimento, com conhecimento, não da boca para fora, mas da alma, do fundo da alma, tendo a consciência de que Deus fez uma escolha de você, que eu no lugar de Deus não te escolheria nunca. E que tenho certeza que você no lugar de Deus não me escolheria nunca. Porque Deus, quando Ele olha para nós, Ele não é atraído por absolutamente nada, nem pelo meu porte físico, nem pela minha estatura, nem por absolutamente nada que eu tenho, porque não tenho nada que vá agradar ao Senhor. Mas aprove a Ele nos escolher, aprove a Ele nos separar, a Ele, e eu não tenho nada que colocar a minha opinião em absolutamente nada, nada, não tenho poder, jamais queria ter, jamais terei de reprovar as escolhas de Deus, jamais, de forma alguma, de maneira alguma, jamais. Ele escolheu, é bem escolhido. Ele escolheu, é bem escolhido. Ele escolheu e é bem escolhido. Glória a Deus. Ele te escolheu. Foi bem escolhido. Não tem que reprovar em nada. Mas ele escolheu Judas Iscariote. Não escolheu para trair, mas Judas perdeu-se no caminho. Perdeu-se no caminho. Não era para aquilo, mas eles perderam no caminho. Deus não escolheu para aquilo. Essa moça, irmão, está descrito no Evangelho de Lucas. Lucas, o médico amado. Lucas, aquele que disse assim: eu procurei escrever para vocês minuciosamente. Procurei as fontes verdadeiras, verídicas. E
Lucas, irmão, foi o que mais descreveu minuciosamente essa escolha que Deus fez. No capítulo de número 1, versículo 26, nos diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidadezinha pequenininha. Você se lembra? Quando Filipe foi anunciar a Natanael que ele tinha achado o Messias, Natanael falou: mas de onde que é esse Messias? De Nazaré? Nazaré, olha lá, nenhum profeta surgiu de Nazaré. E ele fala aqui, enviou a cidade da Galileia. A quem que ele enviou? A uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José. Essa virgem, novinha, 13 anos, ela foi prometida em casamento a um homem, não era um adolescente, não era um jovem, era um homem, chamado José, da descendência de Davi. O nome da virgem era Maria. Então, a mensagem do anjo. O anjo aproximou-se dela, disse: alegre-se. Ô irmão, pelo amor de Deus, alegre-se em Deus. Eu sei que tem muitas coisas, muitas circunstâncias na vida que nos faz chorar, nos causa dor, nos machuca. Machuca sim. Todos nós somos feridos de muitos modos, de muitas maneiras, de muitos jeitos. Todos nós. Todos nós. Todos nós. Mas veja bem o que o anjo fala para ela: alegre-se, agraciada. Alegre, agraciada, é que ela achou graça diante de Deus. Alegre-se. Fala para o teu irmão: alegre-se, alegre-se, alegre-se. Quem sabe você passou um dia terrível hoje, nada deu certo no seu trabalho, nada, tudo ao contrário. Coisa que você sonhou nesse dia, deu tudo errado. Quem sabe você saiu da sua casa meio chateado com a tua esposa com você, e vocês estão aqui ouvindo a mensagem da palavra de Deus, e o Senhor diz para você: se alegre nele, se alegre nele, se alegre em Deus. Que o Senhor nos ajude, Luiz Otávio, a nos alegrar em Deus, Lão, Priscila. Irmãos? Mauro? Irmão? Que o Senhor nos ajude, Zezão, a nos alegrarmos no Senhor, porque para coisa triste já tem muitas coisas, irmão? Entristecer a gente já tem muita situação, muita coisa, mas o Senhor diz para nós: não é para nós nos alegrarmos nas coisas que deram certo, ou ficar rachatado com ele. Deixa de lado, alegre no Senhor, Ele cuida de você. Ele separou você, Ele escolheu você, Ele é teu íntimo, Ele é teu amigo, Ele é teu Salvador, Ele é o teu Deus, Ele é teu Pai, Ele é teu amigo permanentemente, constantemente. Alegre-se no Senhor. Alegre-se, agraciada. Ei, aleluia, o Senhor está com você. Foi isso que o anjo falou: alegre, o Senhor está com você. Não tem motivo outra coisa, o Senhor está com você, se alegre nisso. O Senhor, irmão, o Senhor resolveu andar com você. Vê se pode uma coisa dessa.
Hã? Ele resolveu, irmão. Ele quis, Ele quer, Ele te escolheu, Ele quer andar com você, Ele quer que você se alegre, porque você não foi escolhido por um Zé Mané. Você não foi escolhido por um qualquer aí, não. Não foi, não. Você não foi separado aí, não, por um qualquer, não. Escuta aqui. O Criador do universo, o Rei dos reis, aquele que todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus. Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te escolheu. Então se alegre nesse fato. Se alegre nisso. E ele vai falando aqui. Mas como que Maria ficou? Maria ficou perturbada. Aquelas palavras para ela soaram estranhas. Pensando no que poderia significar essa saudação. Ela não estava entendendo o que o anjo estava dizendo. Não estava entendendo, não estava compreendendo. Não estava. Tem muitas coisas que a gente não entende, né, irmão? Tem muitas coisas que a gente só vai compreendendo no passar dos dias. E Maria sempre foi uma mulher inteligente. Quando ela recebeu as promessas aí do anjo, ela ficou caladinha. A Bíblia nos fala que ela ficou analisando, tintim por tintim, ficou analisando as coisas acontecer. E as coisas foram certificando que aquilo que o anjo tinha falado para ela era verdade, era realidade. E ela fala aqui assim: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida. Você ficará grávida. E você vai ter um filho. Você vai dar à luz a um filho. E você vai pôr o nome dele, sabe do quê? De Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Aleluia. Está lá, né? Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais será fim. Logicamente, essas palavras deixaram perturbada, porque ela não tinha conhecimento nenhum, ela não era casada com ninguém, ela não conhecia homem algum. Como é que eu vou ficar grávida? É uma pergunta. Aí o anjo tinha a resposta. Perguntou Maria: como acontecerá isso? Sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Amém? Ela ficou tranquila no coração dela. Ela não ficou apavorada, ela não saiu falando para esse, para aquele, para aquele outro, para aquele outro, para aquele outro. O anjo disse para ela: escuta aqui, a tua prima Isabel está grávida também. E Isabel era bem mais de idade, muito mais de idade. E ela foi compartilhar isso com Isabel. Mas no que eu quero chegar, irmão? Eu quero chegar no cântico que Maria fez para o Senhor. E onde está escrito isso? Está escrito no versículo de número 46. Então disse Maria: minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor.
santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Ô Maria, que conhecia a história de Israel. Amado, eu quero cantar com você um hino. Um hino de engrandecimento ao nome do Senhor, um hino que foi composto por Maria. Amém? Um hino que nele eu quero glorificar a Deus pelas bênçãos que Ele nos deu na campanha passada e quero exaltar a Deus pelas bênçãos que Ele vai nos dar nessa campanha que vamos iniciar sexta-feira que vem. Qual foi o cântico que Maria entoou ao Senhor? A minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Os meus cooperadores já estão aqui com os instrumentos nas mãos. Eu tenho que me alegrar, irmão. Eu não posso ficar bravo com eles, não. Eu tenho que agradecer a Deus. Aí, ó. Mas depois do culto a gente vai ter uma conversa séria. Você sabe essa... Não sabe? Sabe? Vamos louvar a Deus, então? Glória a Deus. Vamos pôr em pé, irmãos? Minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas. Aleluia. Achou aí, Gabi? Vamos lá? Bendito seja o Senhor. Alegre-te em Deus, irmão. Alegre-te no Senhor. Alegre-te no Senhor. Engrandeça-o. Minha alma engrandece ao Senhor. Aleluia. Meu espírito Se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas. Aleluia. e com misericórdia tem mostrado amor. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito Imagine você, se alegra aquela menina de 13 anos. Salvador. 13 anos. Pois com Se alegrando no Senhor, feito exaltando ao Senhor, glorificando ao Senhor. e com Ela é nosso exemplo também. demonstrado amor. E ela disse então: Santo, Santo, Santo é
nossas lâmpadas. Tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito. Tem feito sua vida florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito. E tem feito sua vida florescer. Aleluia! Cante ao Senhor, amado irmão. Permita Deus ouvir a tua voz. Foi para isso que Ele te separou, para ouvir o teu canto, ouvir a tua voz. Tem enchido nossas lâmpadas. Aleluia, é o azeite do Espírito. Com óleo do Espírito. E tem feito sua vida florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito e tem feito sua vida florescer. Santo, Santo, aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.